Fala galera, bom dia! Ainda com a cabeça um pouco quente após o jogo de ontem contra o Corinthians, vamos falar aqui então de negociações, beleza? É a capa do vídeo que vocês viram aí, né? Vamos falar aí do jogador Marco Antônio e também vamos dar notícia também do jogador Danilo, beleza? Então, antes de mais nada, você está no canal RBS Nação Rubro-Negra, eu sou o Alexandre Santos e já quero pedir que você senta o dedo nesse like e vamos embora pro vídeo, galera, beleza? E hoje nós queríamos debater um pouquinho aí sobre o assunto que está saindo direto aí, né? As pessoas perguntando, e aí Alexandre, vem, sobre a negociação relacionada ao Danilo do Botafogo e o Marco Antônio do São Paulo, né? A gente vai estar falando sobre isso agora, né? Sobre essas negociações, aí, suposta negociação, né? Por enquanto ainda não aconteceu negociação nenhuma, entendeu? É isso que eu quero trazer aqui. Por enquanto não tem nada de negociação, nem com o Marco Antônio e nem com o Danilo. Porque o Marco Antônio, o Flamengo intensificou suas forças na contratação do Paquetá, né? Então a diretoria teve focada aí, né? O Boto nessa negociação que foi muito difícil com o Lucas Paquetá para resolver logo essa situação aí, né? Que ficou aí por semanas aí, né? Por dias aí, e então intensificou as suas fontes, né? Diretamente ao Paquetá. Foi uma negociação que se arrastou dias e dias, né? E o Flamengo ficou nessa frente porque era a negociação mais importante, os valores eram muito altos, né? Então levou tempo, teve um desgaste nessa negociação toda aí, mas finalizou. O foco do Flamengo agora está no jogo de hoje, que é o jogo da Supercopa, né? E a equipe aí, né, que negocia os jogadores, né? O São Paulo não recebeu nenhuma proposta ainda do Flamengo, só especulação do Marco Antônio, que o Flamengo tem interesse, mas o Flamengo ainda não sentou na mesa com o São Paulo e falou, vem cá, eu dou X, né? E o São Paulo fazer lá a sua contraproposta, não, a X eu não quero, eu quero 2X, e aí um puxa para cá, não teve nada disso. Ninguém sentou até agora, ninguém discutiu a respeito da compra do Marco Antônio. Então por enquanto é especulação, sondagem, né? E isso está ganhando as redes, fica, né, as pessoas perguntando, e vem, não vem Marco Antônio, vem, não vem, né? Então não tem essa negociação, tá? Pelo menos hoje, tá? Dia 1º de fevereiro, não tem nada, hoje, tá? Pode ser que amanhã agora o Flamengo termina esse jogo aí, o Flamengo vai começar a se intensificar em outra fonte, né? Estão falando aí na saída do Alan, né? Nem foi relacionado para o jogo de hoje, foi jogadores lá que estavam até machucados, como foi o Saúl, tá de muleta, mas está lá, gesso, né? Ainda também está lá para o jogo, o Saúl, entendeu? Tem jogadores lá que não tem condição de jogo, mas estão lá, né? E o Alan Cian mais o Alan não foi para o jogo, né? Não foi para o jogo. Então, não sei, né? O Alan estão dizendo que o Corinthians, né? Agora apareceu o Corinthians aí querendo o Alan, né? Entendeu? O Corinthians querendo o Alan. Então o Flamengo teria que ter a saída de um volante para contratar outro volante, né? Eu também não vejo essa posição aí com a posição que o Flamengo precisaria mais. Eu vou ser sincero, se eu pudesse escolher entre o Marco Antônio e o Danilo, eu preferia o Danilo. O Danilo é muito mais bola, né? Do Botafogo. Mas o Danilo tem um problema, que também está nas redes sociais aí, saindo aí, o Flamengo vai contratar o Danilo, contrata ou não contrata, tem um problema. O Botafogo recebeu o transfer ban. O Botafogo não pode comprar e não pode vender, né? Então se ele não pode vender, tem como o Flamengo comprar, né? O que poderia acontecer, o Flamengo contratar o Danilo, é que o Botafogo já tinha salário tratado com eles que 3 vezes, né? Ele poderia acionar a justiça e sair livre. Mas aí o Botafogo pagou um mês, né, para poder não receber aí, não ter essa entrada na justiça, não dar essa trégua, sabendo que já tinha times monitorando o jogador. O caso do Flamengo, o próprio Palmeiras, o empresário do jogador, estava oferecendo aí, né? Agora tem uma briga na justiça, porque o Botafogo deve ele, né, uma quantia alta, não pagou seus empresários, não pagou o jogador, então
então isso aí pode acarretar uma saída. Se acarretar essa saída na justiça, aí sim o jogador ficar livre, o Flamengo poderia negociar com ele, né? Mas por enquanto ainda não. Então, Danilo, nada, entendeu? Até agora nada, não tem como, a não ser que o jogador fique livre. E o Marco Antônio, também nada. Não sentaram na mesa. Enquanto não senta na mesa, não faz proposta, é só especulação. Então, é só especulação. Quando senta e faz proposta, aí sim, deixa de ser especulação e passa a ser, né, aí uma busca por contratação. Entendeu? Então não houve isso. E agora o Flamengo não chegou, sentou na mesa com o São Paulo, ó, aí daqui a pouco, amanhã o jogador sai de São Paulo para outro lugar, mas o Flamengo está interessado. Não, o Flamengo não chegou e até agora não ofertou nada. Então, tá? Então não tem nada por enquanto, botei isso aí na capa do vídeo, não tem nada, tá? Nem de Marco Antônio e nem de Danilo, tá? Agora colocando aí, eu preferia o Danilo. Deixe também aí nos seus comentários quem você preferia, Marco Antônio ou Danilo. Para mim o Danilo muito mais jogador, tá? E é o Lino, beleza? Então esse foi o nosso vídeo do domingo, né? Eu não trouxe mais cedo esse vídeo aí porque a gente estava buscando informações e por enquanto a gente vê que é tudo especulação, então também não adianta ficar trazendo, né, só especulação, estou esclarecendo esses dois jogadores, tá? Queria pedir você de novo que chegou aqui e nos assistiu até agora, que se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa aquele like maroto, beleza? Tchau, até o próximo.